18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. E estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação no programa 18 horas. E, gente, participa do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo nessa tarde chuvosa de terça-feira, né? Quase noite, né? Já são 18 horas e 3 minutos. Manda pra gente um WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente. Vai lá nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. Vamos começar conversando ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus, acompanhando o movimento do trânsito a essa hora, 6h03, da volta para casa. André, deve estar muito tumultuado, principalmente porque no meio da tarde teve um acidente, não é isso? Conta pra gente. Boa noite. É isso mesmo, um acidente entre um caminhão e uma motocicleta que deixou o trânsito completamente travado na tarde desta terça-feira, ali no retorno da Avenida Boulevard Álvaro Maia, em frente ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul aqui de Manaus. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Olha, o motorista ele ficou ferido depois dessa colisão e precisou ser socorrido por equipes de resgate. Ele foi levado para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. E com o impacto do acidente, o trânsito ficou quilométrico para quem vinha ali da Avenida Brasil no sentido centro. Os motoristas enfrentaram longas filas e lentidão na região durante aí o atendimento da ocorrência. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, inclusive, atuaram bem depois ali do socorro do homem para organizar o fluxo de veículos e evitar também novos acidentes. E agora a gente atualiza aqui a situação do trânsito pela capital amazonense. É para quem segue do viaduto ali do Boulevard no sentido bairro, pela Caminha, a Avenida Brasil, trânsito completamente carregado nesse momento, porque tá aquele chuvisco aqui nessa área, aqui nessa região, né, Karime, Kennedson, o chuvisco começando agora por aqui. A gente sabe que algumas partes aqui da capital amazonense, alguns bairros, algumas regiões, tá chovendo por aqui por Manaus, e aí acaba deixando também o trânsito complicado, e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre como que é. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, 12 de março. Eu, André Meirelles, falo sobre a transferência dos policiais militares custodiados de Manaus para a BR-174. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre uma estatística preocupante para a cidade de Manaus. A cidade está entre as que mais recebem alertas de desastres naturais emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza aqui com a gente em 100,7 no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas lembrando das vítimas da Covid-19. Hoje, o presidente Lula oficializou a criação do Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. A data escolhida, 12 de março, ela marca o registro da primeira morte pela doença no Brasil e busca, é claro, reconhecer o impacto da pandemia na vida de milhões de pessoas. Segundo o texto objetivo da lei, é honrar a memória das vítimas da pandemia do coronavírus. A norma entrou em vigor imediatamente após a publicação. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 700 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Aqui no Amazonas, até janeiro de 2022, foram registradas cerca de 14 mil mortes. E o Amazonas foi um dos estados mais impactados pela Covid durante a pandemia. Um ano antes disso, desse número,
Kennedson. Em janeiro de 2021, Manaus sofreu com a crise da falta de oxigênio nos hospitais de responsabilidade do governo do estado na segunda onda da Covid e sentenciou à morte centenas de pessoas por asfixia, um dos casos mais terríveis da história do estado do Amazonas. E sabemos hoje que o governo Wilson Lima recebeu todos os avisos alertando a possível falta de oxigênio com aumento de casos e internações. Foram alertas da própria empresa fornecedora de oxigênio para o Amazonas, a White Martins, e também do epidemiologista da Fiocruz, Gésin Orellana, que estava acompanhando a pandemia aqui no estado do Amazonas, inclusive em várias entrevistas fez questão de relatar aqui no nosso programa 18 horas. Em dezembro de 2020, ele falou justamente sobre o resultado da falta da ação do governo Wilson Lima diante dos alertas das autoridades sanitárias. Ele falou de um possível janeiro de luto, janeiro negro, janeiro de 2021. Segundo o Gésin Orellana, o Amazonas foi o estado mais atingido pela pandemia. E um dos principais fatores foi a gestão irresponsável do governo Wilson Lima. Vamos ouvir um trecho da entrevista do epidemiologista aqui no 18 horas, no dia 4 de janeiro desse ano. Então é mais uma prova da completa irresponsabilidade. Total, né? Nós temos, na verdade, inúmeras provas da negligência, da falta de sensibilidade desse governo criminoso do Wilson Lima. Eu espero que o eleitor que está ouvindo essa reportagem lembre-se disso nas próximas eleições. Ele não pode ser eleito porque ele vai ter foro privilegiado. E se isso acontecer, nós vamos continuar sem responsabilizar provavelmente o maior responsável pela pior crise da epidemia de Covid-19 no Brasil e no planeta, Karine. 18 horas. E vasculhando, pesquisando os nossos editoriais da época, eu peguei aqui um editorial do dia 7 de abril de 2020 que já alertava para possíveis colapsos no sistema de saúde pública do estado do Amazonas. O editorial do dia 7 de abril dizia o seguinte: hoje soubemos de que um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais alerta que serviços hospitalares de Manaus devem começar a sofrer escassez de leitos e ventiladores mecânicos já a partir dessa quarta-feira, dia 9 de abril. Alertava também que as informações também falavam sobre a grave situação do interior do estado. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, Januário da Cunha Neto, disse que o cenário das cidades do interior é preocupante. Isso no dia 7 de abril de 2020. Falta quase tudo para lidar com casos graves de coronavírus, ou seja, informação é que não faltou prestar atenção. Com certeza, Karine Milão, até da própria coletiva de imprensa realizada pelo Ministério Público recentemente aqui no estado do Amazonas, não sei se você lembra, Karine, sim, foi confirmado que o próprio governo federal tinha conhecimento dos fatos e que o governo estadual tinha sido alertado pelas autoridades sanitárias. Então, de fato, foi comprovado tanto por toda a equipe da Fiocruz como até o próprio Ministério Público Federal fez questão de destacar novamente de que o estado era ciente de toda a situação, de toda a calamidade que estava prestes a acontecer. Infelizmente, nada foi feito. Outro fato também que marcou a pandemia aqui no estado foi o escândalo da compra superfaturada de ventiladores pulmonares na loja de vinhos, equipamentos que nem serviu, inclusive, gente, para poder atender os pacientes de Covid. O fato ele foi descoberto, inclusive, pela nossa equipe de jornalismo do programa 18 horas, denunciado por parlamentares. Por essa compra, o ex-governador Wilson Lima, ele permanece como réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de vários crimes, entre eles como chefe de organização criminosa que atuou no estado durante a pandemia. O fato é que a pandemia de Covid não pode ser esquecida, principalmente aqui no estado do Amazonas, onde tivemos centenas de mortes evitáveis. Nathalie Moraes conversa agora com a gente ao vivo e fala sobre a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. Boa noite, Nathalie. Teve homenagem também às vítimas e aos profissionais de saúde na noite dessa segunda-feira lá no Centro Histórico de Manaus, não é isso? Boa noite. Muito boa noite para você, Karine. Boa noite, Kennedson, e a todos os ouvintes que nos acompanham nesse início de noite de terça-feira chuvosa aqui na nossa capital. Karine, nesta terça-feira, em homenagem, às vítimas da Covid-19, não somente aqui do nosso Amazonas, mas de todo o Brasil, teve
ali, né, uma projeção na fachada do Centro Cultural Casarão de Ideias, situado ali na Rua Saldanha Marinho, no centro de Manaus, em memória das mais de 700 mil vítimas do Brasil. Vale a gente, né, reforçar mais uma vez que Manaus foi uma das 6 capitais aí que acabaram aderindo a essa campanha, essa que é uma campanha nacional, divulgada nessa segunda-feira pelo Ministério da Saúde, em reconhecimento da memória coletiva e aos impactos do coronavírus, da Covid-19 aqui no Brasil. Como você adiantou, Karime, nessa segunda-feira, o presidente Lula, ele sancionou aí o projeto de lei que institui o Dia Nacional em memória dessas vítimas em todo o Brasil, que passa a ser celebrado anualmente a partir de agora, todo dia 12 de março, segundo o Ministério da Saúde. Tudo isso vai acontecer sempre em referência ao registro da chegada da primeira morte da Covid-19 aqui no Brasil. Na época, né, a primeira vítima foi aí o Geraldo Sávio, de 49 anos. Ele foi a primeira morte, inclusive, registrada aqui em Manaus, que foi no dia 24 de março de 2020. De lá para cá, Karime, né, nosso estado, infelizmente, acumulou aí mais de 14 mil mortes, né? E vale a gente reforçar que não foram só mortes, né? Cada número tinha um nome. São milhares de famílias enlutadas que até hoje ainda buscam justiça em meio a tudo que aconteceu. E quem falou um pouco mais sobre esse assunto foi o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que destacou a importância, né, de lembrar e de, principalmente, de tentar fortalecer essas famílias que estão enlutadas até hoje. Vamos ouvir. Lei que estabelece o Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19, uma demonstração de respeito às 720 mil vidas de brasileiras e brasileiros vítimas da pandemia e também de solidariedade para seus parentes e amigos. O Brasil, infelizmente, foi o segundo país com mais óbitos no mundo durante a crise da Covid. No período, o descaso e a postura de negação do governo anterior afetaram milhões de brasileiras e brasileiros, com perdas irreparáveis para suas famílias e seus círculos de convivência. As vacinas mudaram o mundo ao permitirem o controle eficaz de doenças como a tuberculose, sarampo, poliomielite, meningite, cólera, peste. Que esta triste pandemia reforce a importância da ciência, do controle pelas vacinas e, acima de tudo, do respeito à vida. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Muito bonita aí essa mensagem deixada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi no dia 11 de março de 2020 que a Organização Mundial de Saúde declarou aí a pandemia de Covid-19. E é claro, com a sanção dessa data, deste dia, a gente não pode deixar de destacar o papel daqueles que foram, né, realmente verdadeiros heróis, os profissionais da saúde que atuaram ali na linha de frente e deixando o medo, deixando tudo de lado, realmente para salvar a vida de tantas outras pessoas, né? Inclusive a gente conversou aí com o Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde, falou um pouquinho mais da importância dessa data para esses profissionais. Vamos conferir. É com muita satisfação que o Movimento Social Todos pela Saúde recebe do governo federal a sensibilidade de eternizar o Dia Internacional das Vítimas de Covid na data da morte da técnica de enfermagem Rosana Aparecida Urbano, símbolo da luta e do sacrifício de milhares de profissionais que carregaram o SUS nas costas durante a pandemia. A homenagem reconhece a importância da enfermagem e mantém viva a memória de quem deu a própria vida para salvar a vida de outros. Mas também fazemos aqui, Karime, um apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre Padilha. É preciso criar mecanismo para acabar com a terceirização e a precarização da saúde pública. Não podemos continuar permitindo que políticos e empresários inescrupulosos continuem lucrando sobre o suor e a vida dos trabalhadores da saúde. Defender a enfermagem é defender o SUS, é defender o povo brasileiro, é defender a vida. Nós precisamos de políticas públicas e mecanismos que ponham definitivamente um fim na terceirização da mão de obra na saúde pública no Brasil. 18 horas.
Karime, Kennedy e ouvintes do programa 18 Horas, né? Além dessa lei sancionada, esse projeto, né? O projeto Cada Nome, Uma Vida, né? Vai continuar sendo exposto em várias cidades aqui do Brasil. Nessa segunda-feira, Manaus foi uma das capitais contempladas, mas essa exposição deve, né? Realmente viajar aí por todo o Brasil. Inclusive, a gente deve ter novas datas aqui na nossa capital, onde essa exposição deve ir, inclusive, para outros pontos turísticos da nossa cidade, mas mais do que um marco comemorativo, esse é realmente um gesto aí de reparação simbólica da valorização da ciência ao Sistema Único de Saúde, aos trabalhadores de saúde que estiveram aí nessa linha de enfrentamento da pandemia, né? Realmente eu acho que nada ainda seria suficiente para a gente tentar minimizar tudo o que aconteceu. Não seria, nem se seria essa a palavra, mas... não sei, mas pelo menos homenagear e não deixar a gente esquecer um fato, uma situação ímpar que nós passamos, que foi essa pandemia. Então a gente lembrar a memória dos nossos parentes, das pessoas queridas que se foram, da gente aprender a como lidar em situações como essa e também, acima de tudo, homenagear esses profissionais da saúde. Gente, as pessoas foram para a linha de frente, perderam a vida sem saber o que estavam enfrentando. Ninguém conhecia esse vírus, era novo. E esses profissionais da saúde, mesmo assim, arriscaram a vida e muitos morreram no cumprimento do dever, salvando a vida das pessoas que eles nunca viram, salvando a vida, a nossa vida, a vida dos desconhecidos. Enfrentaram como heróis, como guerreiros, um vírus desconhecido. Esses a gente deve, assim, toda a homenagem a essas pessoas. Eu tô e sabe qual a melhor forma, Karime Leão e Nathalie Moraes, de nós homenagearmos esses profissionais? Fazendo justiça. Sem dúvida. Justiça por profissionais que até hoje estão há mais de 5 meses sem receber. Justiça para aquelas famílias que perderam seus entes queridos sem ter o último adeus a se despedir, e de que, infelizmente, até hoje, nós temos políticos, temos empresários, temos pessoas que fizeram parte desse período de forma negligente e que até hoje eles não foram responsabilizados. Infelizmente, nós trazermos em memória esse momento que é tão doloroso para todos nós, com certeza seja o momento de a gente também homenagear, trazendo justiça, que com certeza muitas famílias, mais de 14 mil pessoas aqui no estado. Imagina, gente, eu fiquei emocionada, a Nathalie com certeza, porque foi nessa pandemia de Covid que a mãe dela, enfermeira, morreu, faleceu, cuidando da gente, ali na linha de frente, cuidando da gente, salvando vidas, e ela contraiu a Covid, não deu tempo dela ser vacinada, infelizmente atrasaram, né, a vacina, e a gente perdeu uma heroína. Então fica aqui, perdão, também o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento pela sua mãe. Com certeza, e para todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas, você que perdeu seu ente querido, nossa solidariedade. Manaus agora, 18 horas e 20 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Tumulto e confusão marcaram a transferência dos policiais militares custodiados, que eles estavam no núcleo prisional da Polícia Militar do Estado do Amazonas, lá na área da Zona Norte de Manaus, e eles foram transferidos para uma nova unidade prisional da PM, lá na rodovia 174, na zona rural daqui da nossa capital. Gente, vocês lembram dessa história, né? Essa transferência aconteceu depois da fuga de 23 policiais militares que estavam presos nessa unidade aqui da Zona Norte de Manaus. Isso aconteceu em fevereiro desse ano. Ao todo, 71 policiais militares foram transferidos hoje de manhã numa operação marcada por muito tumulto, como você disse, Kennedy. E o repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes de como foi essa confusão e essa transferência. Boa noite, André. Muito boa noite. É isso, a transferência aconteceu durante a Operação Sentinela Maior, que foi coordenada pelo Ministério Público do Amazonas, com apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. A desativação da antiga carceragem ocorre depois da fuga de 23 policiais militares, que foi registrada no dia 27 de fevereiro desse ano. Segundo a Polícia Militar, a maioria retornou à unidade no mesmo dia e os demais se apresentaram horas seguintes. A nova unidade prisional foi instalada no antigo prédio do Centro Feminino de Educação e Capacitação, no quilômetro 8 da BR-174.
Segundo o Ministério Público, a medida busca garantir mais segurança e melhores condições de custódia. A operação foi marcada por momentos de tensão. Policiais presos chegaram a se recusar a deixar o antigo núcleo prisional e familiares também questionaram a transferência. O presidente da Associação de Praça dos Policiais e Bombeiros Militares do Amazonas, Gutenberg Silva, criticou a decisão e afirmou que a proximidade com o maior presídio do estado pode colocar em risco a segurança dos internos e das famílias. Advogados dos policiais também questionaram a legalidade da transferência. Segundo a defesa, os custodiados não teriam recebido os documentos explicando a mudança ou as condições da nova unidade. Entre os policiais transferidos estão investigados em casos de grande repercussão, como a morte do jovem Carlos André de Almeida Cardoso no bairro Alvorada e o atropelamento de 2 cães comunitários no bairro Novo Aleixo. Em nota, a Polícia Militar informou que a desativação do antigo núcleo prisional já estava sendo planejada desde 2025 e que a nova estrutura possui melhores condições para atender às demandas do sistema prisional militar. Para o promotor de justiça, Armando Gurgel Maia, a medida é resultado direto da atuação do Ministério Público, que identificou as deficiências do antigo modelo de custódia e articulou a construção da nova estrutura em conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária. Houve a transferência de um local de funcionamento de custódia de policiais militares, sejam provisórios ou em regime realmente fechado, condenados, para uma nova unidade que está sendo chamada já de unidade prisional da Polícia Militar. O local, diante de diversas visitas do Ministério Público, que é o quê? A total falta de capacidade do local para acolher os custodiados. Ou seja, em primeiro lugar, aquele prédio jamais foi pensado e jamais foi instalado como um prédio voltado para a custódia de quem quer que fosse. A Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que a mudança foi definida depois da fuga dos 23 policiais presos e teve como objetivo reforçar a segurança e reorganizar o sistema de custódia militar no Amazonas. Volto com vocês. E essa transferência, gente, ela foi marcada por diversos protestos dos familiares de policiais militares. E eles se reuniram bem em frente ao núcleo prisional da Polícia Militar, nessa área lá da Zona Norte, para poder tentar impedir a passagem dos ônibus usados para a transferência. Uma grande confusão, Kenneth. A movimentação aumentou a tensão no local. Houve gritos, discussões, empurra-empurra, bate-boca, é claro, com os agentes responsáveis pela escolta desses detentos. Quem traz os detalhes pra gente sobre como foi essa confusão e mais esse protesto dos familiares é Nathalie Moraes. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Boa noite, Karime, e a todos os ouvintes que continuam nos acompanhando aqui no programa 18 horas, né? Realmente foi uma confusão, foi uma manhã realmente bastante difícil, inclusive para quem nos acompanha através das redes sociais, eu separei algumas imagens para que esses ouvintes, né, para que essas internautas possam acompanhar para tentar entender como é que o clima realmente ficou muito pesado por lá, porque os familiares dos policiais militares que estavam custodiados, né, que estavam presos ali no antigo núcleo prisional da Polícia Militar, eles realmente cravaram ali uma confusão muito grande durante a transferência dos mais de 71 detentos. Essa antiga unidade prisional ficava localizada ali no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da nossa capital. E aí o que acontece? Os policiais inicialmente, Karime, esses policiais que estavam presos na unidade, eles se recusaram a serem transferidos para uma nova unidade. E aí a partir daquele momento que teve a recusa desses policiais militares, a família também, os familiares também entenderam que eles também precisavam manter esse mesmo movimento. Inclusive, ali tiveram vários momentos de tensão, o batalhão de choque foi acionado, chegaram a utilizar spray de pimenta para tentar conter realmente toda aquela confusão.
Inclusive, vários familiares, mulheres, chegaram ali a sentar na frente dos ônibus, das viaturas, para tentar impedir essa transferência. A confusão foi tão grande que o que era para ter sido feito, esse deslocamento em cerca de 40 minutos, demorou mais de 5 horas, né? Então, assim, foi um clima realmente muito pesado. E aí, segundo, né, a categoria, a principal preocupação é quanto à segurança desses policiais militares, né? Porque eles afirmam, né, eles alegam que eles não são presos comuns, que eles vão ser levados para uma área, né, muito próxima de presos comuns e temem aí pela segurança desses policiais militares. Inclusive, a gente conversou com o Cabo Gutenberg, ele que é presidente da Associação dos Praças, e falou um pouco mais sobre a situação de como é que estava o clima por lá na manhã dessa terça-feira. Vamos conferir. Ao núcleo prisional da Polícia Militar do Estado do Amazonas, onde me foi negado como representante da categoria a entrada, a ter acesso aos policiais que estão nesse momento no núcleo prisional pelo comandante do CPE, Coronel Alisson. Lamento muito, Coronel Alisson, meu amigo, deve estar cumprindo uma ordem, com certeza eu entendo isso, mas não se pode negar o acesso ao representante da categoria, aos policiais que nesse momento estão sendo vítimas de uma atitude, de uma decisão administrativa absurda de transferir os policiais que estão presos aqui no núcleo prisional para o ramal dos presídios. Todos nós policiais sabemos o que isso pode causar risco à vida desses policiais e aos seus familiares. Lamentavelmente é uma decisão hoje da Polícia Militar e do governo do Estado do Amazonas que está atacando a nossa categoria. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Como a gente pôde ouvir aí na fala do Cabo Gutenberg, ele que é representante, né, ele que é presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar, os policiais receberam essa notícia como um ataque à categoria. Inclusive, né, a gente teve ali algumas informações que eles se recusavam realmente, depois de uma longa negociação com os agentes responsáveis ali por essa operação, os policiais aceitaram fazer esse deslocamento, mas ainda assim temendo pela sua segurança. A gente também conversou aí com o advogado Henrique Vasconcelos, ele que é representante de parte desses policiais militares. A gente está falando aí de 71 PMs que estavam presos em uma unidade e foram transferidos lá para a região da BR-174. Ele falou um pouco mais por que eles não queriam serem transferidos. Vamos conferir. Ele é ilegal. Por quê? O artigo 295 do Código de Processo Penal, ele fala o quê? Que os militares, os oficiais e os militares estaduais, eles terão acesso a uma cadeia, uma prisão especial. E essa prisão especial seria aqui, né? Se aqui está lotado, que o Estado construa uma nova cadeia direcionada aos militares, um novo núcleo para manter essas pessoas custodiadas e não levar para o lado dos presos comuns. O que eu acho que vai acontecer, se continuar esse ato de ilegalidade, vai ser uma grande rebelião dentro do presídio, uma nova rebelião do compadre. Vai ser isso. Vai ser nos moldes ou pior do que a rebelião de 2017. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Para quem está nos acompanhando, a rebelião no Compage em 2017, né, deixou mais de 120 mortos, né? Então, realmente foi um verdadeiro massacre tudo o que aconteceu. Eu acho que o maior massacre, foi a pior rebelião da história, né, do sistema penitenciário aqui no Amazonas. Mas tudo isso, né, como a gente acompanhou aí no material do repórter André Meireles, foi motivado depois de uma inspeção do Ministério Público do Amazonas. Só para finalizar, né, Karime e Kennedy, inclusive lá na antiga unidade, eles divulgaram no finzinho da tarde de hoje que tinham inclusive televisões de LED, geladeira, fogão, freezer, roteador de Wi-Fi. Eles tinham inclusive equipamentos que eram proibidos, numa situação, né? A gente está falando aí essa. de pessoas que estão custodiadas, que estão presas, que inclusive tinham acesso ali a furadeiras. Eles recebiam pizza, né? Normalmente, inclusive foram encontradas ali várias embalagens de caixas de pizza, dezenas de garrafas ali de bebidas alcoólicas, alimentos, né? Eu acho que a gente não precisa nem falar o óbvio que isso daí era proibido, já que eles estavam, né, custodiados, e além de outros objetos que apresentavam ali mesmo, até mesmo perigo para a integridade física de todos eles. E aí a gente realmente vai seguir acompanhando toda essa situação, porque 71
4, né, presos, policiais militares custodiados, transferidos, e apesar de toda essa movimentação, essa confusão, não teve jeito. Por volta das 11h40 da manhã, eles foram levados para essa nova unidade prisional. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. A gente vai mudar um pouquinho de assunto só pra dar aquela quebrada no gelo, pra dar uma descansada, né, Karine? Meu Deus, vamos lá. 2 frutas super presentes aqui no nosso dia a dia estão ganhando destaque mundial. Vocês sabem qual é? O queridinho açaí, gente. Nosso açaí é uma delícia e também o nosso guaraná nem se fala, né? Eles acabaram de entrar para o ranking das 100 melhores frutas do mundo. Vamos lucrar, será? Olha aí, tomara, né? Cadê o royalty, né? E não é só sobre o sabor, viu, Kennedy, toda essa história. Esse reconhecimento também mostra a força da produção aqui na região. Olha aí os royalties. Vamos lucrar o crescimento do setor e o impacto direto na economia local. A repórter Vanessa Lima conta agora pra gente como é que essas frutas conquistaram o mundo e o que está por trás desse sucesso que enche a Amazônia de orgulho. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. O sucesso do açaí e do guaraná no cenário mundial não aconteceu por acaso. É uma combinação poderosa de sabor, tradição e muito investimento. A prova disso é a entrada do açaí e do guaraná no ranking global das 100 melhores frutas do planeta, elaborado pela enciclopédia gastronômica Taste Atlas. O açaí, por exemplo, tornou-se uma tendência mundial como superalimento, presente em tigelas, sucos e até sobremesas em diversos países. Já o guaraná ganhou destaque principalmente por sua energia natural, sendo utilizado em bebidas e produtos consumidos ao redor do mundo. Mas o que realmente impulsionou esse reconhecimento foi o que vem acontecendo aqui na região. No Amazonas, a produção de açaí cresceu de forma impressionante nos últimos anos. Só em 2025 foram mais de 73 mil toneladas produzidas. E tem investimento por trás disso. Existe um projeto chamado Projeto Prioritário, que reúne os principais municípios produtores e fortalece o cultivo com tecnologia, assistência técnica e distribuição de sementes. O resultado, a produção disparou. Mais de 150% de crescimento e expansão de mais de 200% nas áreas plantadas. E falando em saúde, segundo o nutricionista Bruno Campelo, incluir o açaí na alimentação de forma regular traz muitos benefícios. Falar do nosso açaí é falar de saúde pura. Muito mais que energia, ele é um superalimento carregado de antocianinas, aqueles pigmentos que protegem o nosso coração e combatem o envelhecimento das células. O valor nutricional é gigante, é rico em gorduras boas que dão saciedade e possui minerais essenciais, como o cálcio, que fortifica e reconstrói seus ossos, e o potássio, que lhe evita as câimbras e também trabalha a construção muscular, fundamentais para quem busca performance e bem-estar. E com o guaraná não é diferente. A partir de 2023, o guaraná passou a ter uma valorização bem expressiva, chegando até a dobrar o preço pago ao produtor. Esse movimento tem animado os agricultores, que vêm investindo em técnicas de manejos mais eficientes nas áreas já cultivadas e também ampliando o plantio, com o objetivo de aumentar tanto a produção quanto a produtividade. No fim das contas, o que a notícia mostra é bem claro. Não é só sabor, é cultura, ciência, investimento e identidade amazônica ganhando o mundo. E cá entre nós, né? Pra quem já ama um açaí ou um guaraná bem geladinho, isso só confirma que o mundo agora tá começando a descobrir o que a gente já sabia há muito tempo, hein? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E hoje ganhou as redes sociais as declarações de um influenciador carioca identificado como Gabriel Silva sobre a Zona Franca de Manaus, que geraram, lógico, né, muita repercussão nas redes. E ele afirmou que as indústrias aqui do estado do Amazonas, elas não servem para nada. Será que ele conhece da nossa realidade? Com certeza, se pedir para apontar no mapa, não tem ideia de onde fica Manaus. Isso aí, com certeza. É aquela máxima, né, que as pessoas perderam a vergonha de ser ignorante nas redes sociais. Ignorante
ignorante no sentido de ignorar os fatos, ignorar o assunto que elas querem falar e que elas querem comentar. Além disso, Kennedson, esse moço, ele também fez falas consideradas preconceituosas contra os trabalhadores aqui do polo industrial. As declarações rapidamente, é claro, viralizaram, revoltaram muita gente, provocaram críticas de internautas e de defensores da Zona Franca de Manaus. E quem explica e traz essa história pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o influenciador Gabriel Silva afirmou nas redes sociais que as indústrias da Zona Franca não servem para nada e ainda fez declarações preconceituosas ao chamar empregadores do polo industrial de índios. O ex-superintendente da Suframa e economista Marcelo Pereira afirmou que a fala fere princípios da Constituição Federal e desrespeita a importância histórica e econômica da Zona Franca de Manaus. As falas dele ferem, na verdade, a Constituição da República do Brasil, não ferem apenas a Zona Franca de Manaus. As falas desse rapaz, ele atenta com um discurso de ódio. O economista também esclareceu as declarações sobre o suposto encarecimento dos produtos por causa da Zona Franca ser aqui na capital amazonense. Segundo ele, o modelo garante empregos, arrecadação, desenvolvimento industrial e ajuda a preservar a floresta amazônica. O modelo Zona Franca de Manaus, ele é um modelo que ele reduz a carga tributária justamente para reduzir o preço final do consumo dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Caso o Brasil não tivesse um modelo concorrencial como a Zona Franca de Manaus, a maioria das empresas que hoje estão instaladas aqui iriam para outros estados, outros países que possuem o mesmo modelo de atração de investimento. No caso próximo, o México, a Argentina e o Paraguai. E olha só, as declarações também repercutiram na Câmara Municipal de Manaus. Vereadores usaram a tribuna para repudiar as falas do influenciador e defender o polo industrial. O vereador José Ricardo destacou que a Zona Franca é fundamental para a economia do Amazonas e do Brasil. Já o vereador Rodrigo Sá afirmou que é preciso combater publicamente discursos preconceituosos contra o modelo. O senador Eduardo Braga também reagiu às declarações e afirmou que muitas pessoas criticam o Amazonas sem conhecer a realidade da região. Ele destacou que o polo industrial de Manaus possui um dos maiores polos de duas rodas, ar-condicionado e termoplásticos do mundo. O polo de duas rodas simplesmente é o segundo maior do mundo. O polo de ar-condicionado é o segundo maior do mundo. O polo termoplástico é o segundo maior do mundo. Portanto, nós precisamos convidar esse rapaz para vir conhecer não só as belezas naturais, um estado que tem 97% da sua floresta em pé, preservada, como Deus fez, e a maior mega biodiversidade do planeta. E o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal Arthur Vigílio Neto também classificou as falas como preconceituosas e marcadas por desinformação. Segundo ele, a Zona Franca não é favor, mas sim um modelo criado pelo Estado brasileiro para integrar a Amazônia ao desenvolvimento nacional. O deputado estadual Wilker Barreto também rebateu a fala do influenciador. Mover os caminhos legais, eu acho que é pertinente. Agora, debater sobre Zona Franca com quem não tem conteúdo, visivelmente não sabe nem se expressar, não tem altura para se posicionar. De cada 10 palavras, 9 eram nomes e palavrões, então não tem como trazer esse assunto aqui com tanta pauta importante para a Assembleia Legislativa. A Zona Franca de Manaus completou 59 anos em 2026 e segue como um dos principais modelos de desenvolvimento regional do país. Atualmente, o polo industrial reúne mais de 500 indústrias e é responsável por mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, sendo considerado essencial para a economia e para a preservação da floresta amazônica. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Vamos para o bloco de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, Nathalie, o governador do Amazonas, Roberto Cidade, ele nomeou a jornalista Mônica Santaella para comandar a Secretaria de Coordenação e Articulação Institucional do Gabinete Pessoal, isso?
É isso, mais uma vez, boa noite, Karime, Ken e a todos os ouvintes, né? O governador Roberto Cidade realmente começa agora a montar o seu núcleo mais próximo ali dentro do governo, acho que a gente pode dizer assim. Uma das movimentações que realmente chamou a atenção nos bastidores foi a nomeação da jornalista Mônica Santaella para um cargo estratégico ali no gabinete pessoal do governador. A ex-diretora de comunicação da Assembleia Legislativa, onde trabalhou ao lado do Roberto Cidade desde 2021, agora ela passou a ocupar ali a Secretaria de Coordenação Estratégica Institucional e Articulação. Essa nomeação, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial do Amazonas, e nos bastidores políticos, a gente pode dizer assim, que o nome da Mônica teria sido cotado até mesmo para assumir a Secretaria de Comunicação do Estado. Mas a SECOM, ela continua aí sob comando da jornalista Jocélia Nogueira. Até agora não mudou aí a secretária de comunicação. E muita gente falava do nome da Mônica porque ela é uma pessoa que acompanhou Cidade, né, desde o seu primeiro mandato. Então muita gente realmente pensava que seria ela. Mas essa movimentação, mais uma vez, mostra pra gente que o Roberto Cidade começa a levar para o governo pessoas de confiança, né, o que realmente já estavam ali ao seu lado, que caminhou com ele na Assembleia Legislativa. E isso, é claro, tem um peso político, principalmente quando a gente pensa em reeleição, porque nada melhor do que estar entre amigos. Levar a sua equipe. De quem você confia. Lógico, levar a sua equipe. Kenneth, o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato ao governo do Amazonas, o Davi Almeida, ele começa hoje sua mais longa agenda pelo interior do estado. Aí ele quer levar o trabalho que ele fez aqui na cidade para o interior. Exatamente, Karime Leão, essa é a temática que o prefeito Davi Almeida ele tem falado rotineiramente durante essas entrevistas que ele tem feito para as emissoras de comunicação aqui do nosso estado, principalmente aqui no 18 Horas, confirmou essa fala inicial, ele foi o primeiro a vir aqui no 18 Horas, nessa corrida para o governo do estado do Amazonas. Ele falava que a ideia era trazer os mesmos programas que deram certo para a Prefeitura Municipal de Manaus, para também o estado do Amazonas, como por exemplo, ali a questão da segurança pública. Ele chegou a frisar aqui no 18 Horas sobre a Guarda Municipal, em capacitar, treinar e formar novos guardas municipais para ajudar a Secretaria de Segurança Pública do Estado a também controlar o crime nos demais municípios do interior. E agora o prefeito ele tem ido para o interior do estado do Amazonas justamente para levar esses diálogos com os prefeitos, com a população do interior do estado. A primeira rota escolhida é a Calha do Rio Madeira, com visitas em Lábrea. Inclusive, ainda há pouco, ele acabou de publicar aqui há 11 minutos, ele publicou uma imagem de uma passeata que aconteceu no município de Lábrea, onde tem uma grande quantidade de pessoas que seguem uma carreata, estão ali na motociata, lembrando ali algumas campanhas anteriores. E aí o que acontece é que ele vai sair de Lábrea, vai para Humaitá, segue para Apuí e depois vai para o distrito de Matupi. E tem diversas outras regiões no interior do estado do Amazonas que o prefeito Davi Almeida quer ir também, e acompanhado dele alguns dos mais chegados, para também, né, ter esse capital político na disputa de outubro, Karime. Tá certo. Nathalie, vamos lá, a gente tem visto a presença da primeira-dama Thaisa Cidade nas agendas oficiais do governo e tem sido cada vez mais frequente, não é? Exato, Karime. Muita gente ela tem chamado a atenção realmente nos bastidores da política, e a gente pode dizer assim que isso vai muito além de um protocolo, né? Inclusive, em menos de uma semana, a Thaisa participou de várias ações sociais. Ela tem participado ali de entregas de ajudas humanitárias, eventos de auxílio estadual, solenidades, mas o que mais tem chamado a atenção é o espaço realmente que ela vem passando a ocupar na comunicação institucional dessa nova gestão. Em algumas ocasiões, inclusive, ela não só participa, como ela inclusive faz discurso e tenta realmente ali assumir aquele protagonismo. Olha, eu sou a nova primeira-dama, podem contar comigo, meu nome é Thaisa Cidade. Ela realmente tá fazendo o nome dela. Inclusive, só pra gente ter uma ideia, na semana passada ela teve, né, ali como destaque principal no site da Agência do Amazonas por mais de 24 horas, né? Então, realmente ela tem tentado fazer se mostrar ativamente, e nos bastidores essa avaliação tem sido muito positiva. A Thaisa, ela é empresária do ramo da educação, ela é pedagoga, então por que não
não, é uma das maiores deficiências do nosso estado. Por que não investir numa primeira dama que é professora, que vai lá, que ouve a categoria? É uma estratégia. Se ela tem pedagogia, governo, né? É uma estratégia. Se ela é pedagoga, então a parte institucional, a parte de solidariedade, essa parte de educação, a parte de assistência social, ela sabe bem. Então é o papel mesmo de uma primeira dama, sem dúvida. Kenneth, e a deputada estadual professora Jaqueline pediu mais prazo para decidir se continua na Assembleia Legislativa ou se volta para a Câmara Municipal de Manaus. Explica pra gente. Pois é, porque são duas coisas, né? A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ela tem ali um pouco mais de 8 meses, né? A gente tá agora em maio, tem até janeiro ali para poder definir se ela quer permanecer na Assembleia Legislativa. Lógico que é um outro peso. A Assembleia é uma coisa e a Câmara Municipal de Manaus é outra totalmente diferente. Só que na Câmara, ela teria muito mais tempo caso ela não fosse eleita agora durante o período de outubro. Então, por isso, tem aquela dúvida, pra onde será que eu vou? Será que eu vou pra Câmara? Se eu não for eleita em outubro, eu fico mais tempo na Câmara Municipal de Manaus, e se eu for pra Leã, só tenho até janeiro para poder ficar e depois outra pessoa vai ocupar minha vaga. Então, de fato, é um pedido que já tem sido feito e a expectativa era que essa decisão ela fosse tomada na última sexta-feira, mas o martelo, ele ainda não foi batido e a escolha tem impacto direto, com certeza, no tabuleiro político, porque assim, se a Jaqueline ela decidir permanecer na Leã, ela ganha mais visibilidade estadual e aí pode disputar a reeleição na disputa agora em outubro. Por outro lado, se ela retornar à Câmara Municipal de Manaus, ela garante ali um futuro estável até 2028. E também tem uma outra pessoa que está de olho na vaga da professora Jaqueline, que faz parte também do mesmo partido, da mesma coligação, porque caso ela decida deixar a Leã, quem vai ocupar essa vaga vai ser a suplente dela do partido, que é a Brena Dianá. Então, tem gente torcendo para que ela saia da Leã, Brena, né? Aquela candidata à prefeitura de Parintins, de toda aquela que deu pivô daquela confusão dos secretários de Wilson Lima, que foram afastados. Isso. Eita, entendi. Vamos aguardar. Kenneth, segue acompanhando com a gente. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política com Kenneth São Pais e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Manaus está entre as cidades brasileiras que mais recebem altas de desastres naturais. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. Essa hora, 6 horas e 48 minutos. Boa noite mais uma vez, André. Muito boa noite mais uma vez, Karine e Kenneth, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha o trânsito que a gente fala ainda pela zona oeste da capital amazonense, dessa vez bem próximo do trecho onde acontece as obras do complexo do viaduto do Passarão, né? Então, quem vem pela Avenida Brasil, aqui nas proximidades do complexo, no sentido bairro, até que encontra um trânsito mais tranquilo, né? Não tá aquele trânsito tão pesado quanto a gente costuma acompanhar todos os dias. Agora, já quem vem pela Avenida São Jorge encontra um trânsito já carregado com mais veículos pela via. Isso também se reflete nesse cruzamento da Avenida Brasil, juntamente ali com a Coronel Teixeira, de quem também vai seguir ali para o sentido Ponta Negra. Outra informação importante também é mais uma atualização sobre a gasolina. Hoje oscilou mais os preços aí. Tem postos ainda que estão a R$ 6,89, uns pela Zona Oeste, pela Avenida Brasil, como a gente acompanhou, e mais acima pela Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra. Para quem vai Ponta Negra, tem os postos que estão aí com a gasolina a R$ 7,59. Isso mesmo, R$ 7,59. E ainda por aqui pela região tem outros postos com a gasolina a R$ 6,99 o litro, isso da gasolina comum. E aí segue também o etanol com a R$ 4,99. É aquela oscilação, né, de preços aí de combustíveis aqui pela capital amazonense. Todos os dias a gente traz aqui no 18 horas. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber como é que vai ficar a previsão do tempo aqui na capital com a Karime Leão. Boa noite, Karine. Boa noite. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, com chances de temporais na madrugada e noite. A temperatura deve oscilar entre mínima de 24 graus e máxima de 27 graus, tá? A umidade relativa do ar deve ficar em 80%.
Mix. Enquanto a cheia dos rios no Amazonas ainda afeta mais de 150 mil pessoas e 16 municípios declararam situação de emergência, as prefeituras do estado, elas já começaram a acionar o governo federal em busca de apoio para poder enfrentar o próximo período de seca, que já começa no mês de julho. Pois é, Kennedy, só a preocupação é por causa das projeções dos principais órgãos de meteorologia, que apontam para o risco de um super El Niño, com o potencial de levar a estiagem a um cenário semelhante aos níveis críticos registrados entre 2023 e 2024, quando aconteceram as estiagens mais severas do estado. E a maior seca da história já registrada foi em outubro de 2024, quando o nível do Rio Negro chegou a 12 metros e 66 centímetros. E para a gente ter uma ideia de comparação, hoje, dia 12 de maio, o Rio Negro está em 27 metros e 22 centímetros. Em 2023, no dia 12 de maio, nesse mesmo período, o Rio Negro ele estava marcando 24 metros e 30 centímetros. 18 horas. E como adiantamos na edição dessa segunda-feira, o presidente Lula lançou hoje o pacote de 11 bilhões de reais contra o crime organizado, com foco em facções, presídios e investigações financeiras. Kennedy Paz traz os detalhes pra gente. Karime Leão, essa é uma estratégia do governo federal exatamente para poder atacar principalmente o dinheiro das organizações criminosas, com investigações financeiras, bloqueios de bens e também integração entre as polícias no nosso país. O presidente Lula, ele afirmou que o crime organizado hoje ele funciona como uma espécie multinacional infiltrada em vários setores da nossa sociedade, como empresas, futebol, na política e até, com certeza, integrando até o judiciário. Palavras do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E segundo ele, o objetivo agora é destruir o potencial financeiro das facções. Inclusive, ele afirmou que esse foi um dos temas discutidos com o presidente Donald Trump. Vamos ouvi-lo. Eu disse ao presidente Trump que se ele tivesse disposto a encarar com seriedade o combate ao crime organizado e ao narcotráfico, o Brasil tinha expertise e o Brasil queria trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o crime organizado, que hoje não é uma coisa mais de uma favela. Aliás, nunca foi da favela. O crime organizado é outra coisa poderosa. Muitas vezes ele está no meio empresarial, muitas vezes ele está no Poder Judiciário, muitas vezes ele está no Congresso Nacional. Ou seja, ele está espalhado por todas as categorias existentes e hoje, a nível internacional, nós falamos com o presidente Trump, nós temos proposta de asfixia financeira, nós temos proposta de combater a lavagem de dinheiro, inclusive tem um estado nos Estados Unidos, a Delaware, se não me falha a memória, que é um estado que tem lavagem de dinheiro de gente brasileira. E ao mesmo tempo, parte das armas que nós aprendemos vem dos Estados Unidos. E essas coisas é importante dizer, porque senão eles passam a ideia que a desgraça toda está do lado de cá e que não tem nada a ver com isso. 18 horas. A gente ouve mais uma vez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Karime, ele falando novamente dessa conversa que teve com Trump e destacando dois fatores, que é a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos e também o tráfico internacional de armas, porque o presidente Lula, ele falou que a maioria das armas apreendidas no Brasil, elas são de origem dos Estados Unidos. E além disso, o presidente Lula também destacou que chamou o presidente Trump, se ele quiser de fato cooperar com o combate ao crime organizado, que não está mais em favelas, não está mais em periferias, mas sim nas altas cúpulas do poder, os Estados Unidos pode contribuir aqui na nossa unidade que temos aqui na nossa capital, que é o Centro de Cooperação Internacional, onde eles podem contribuir com investigações contra o contrabando, contra o tráfico internacional de pessoas, contra o crime organizado, contra diversos setores do crime. E eles vão ajudar cooperando com essas outras instituições que são formadas por vários setores da América Latina, em setores de segurança, e caso ele queira participar, ele pode enviar novos representantes dos Estados Unidos para comporem essa cúpula de combate ao crime organizado aqui em Manaus. E outra medida também anunciada pelo governo nesse pacote contra o crime organizado é transformar 138 presídios estaduais espalhados no país e vão se tornar unidades de segurança máxima. Vamos ouvir agora o André Albuquerque Garcia, ele que é o secretário nacional de Políticas Penais. Nós
nosso programa vai transformar 188 presídios estaduais em unidades de segurança máxima, com equipamentos de última geração, a padronização dos protocolos de segurança semelhantes aos aplicados no sistema penitenciário federal. Neste ano serão realizadas várias operações policiais penais em diversos presídios de todos os estados. Por meio delas, será realizada a varredura eletrônica, seguida de revistas minuciosas, com o objetivo de retirar celulares e, como disse, outros materiais ilícitos. Serão doados ainda neste ano drones, kits de revista eletrônica, portais detectores de metais, aparelhos de raio-x, aparelhos georradares, aqueles que permitem verificar a escavação, inclusive de túneis em unidade, e também viaturas blindadas. Também será feita uma inédita contratação pelo governo do Brasil de bloqueadores de celulares que serão disponibilizados para os estados. 18 horas. Quem também falou sobre esse tema foi o secretário nacional de Segurança Pública, o Francisco Lucas Veloso, que ele também destacou que a principal estratégia do governo é asfixiar o crime organizado pelo lado financeiro, porque ele disse que muitas informações já circulam por Brasília já tem conhecimento, só que as outras demais polícias civis, polícias militares, órgãos de segurança dos demais estados não têm acesso às informações que Brasília tem, e o objetivo agora é fazer essa integração. Vamos ouvir agora o Francisco Lucas Veloso. Abriremos a Força Integrada Nacional de Combate ao Crime Organizado em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte. Um outro eixo é o esclarecimento de homicídio. As facções usam armas para impor medo às comunidades com o objetivo de lucro. E muitas vezes essas armas servem, infelizmente, ao crime capital, que é o crime contra a vida. É por isso que nós faremos uma ação integrada, principalmente com as perícias, para esclarecer os homicídios. Esclarecendo os homicídios, nós tiramos das facções o poder que elas têm de impor o medo às comunidades. 18 horas. E esse pacote do governo federal, ele também prevê operações mensais integradas entre as forças de segurança e uma linha de financiamento de 10 bilhões de reais para os estados. E segundo o presidente do Ministério de Segurança, será criado assim que o Senado ele for aprovado, ali a PEC da Segurança Pública, que já passou pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a votação, será criado o Ministério da Segurança Pública, palavras do próprio presidente Lula. E ele também reforçou aquela máxima, Karime, de que muitas vezes os policiais acabam falando: isso daí, tratar o crime organizado é como enxugar gelo, a gente prende, a justiça vai lá e solta. E nas palavras do presidente Lula, é necessário que o judiciário também integre esse projeto contra o crime organizado. Vamos ouvi-lo. Esse é um tema que nós vamos ter que colocar na mesa para discutir com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional de Procuradores, para ver se a gente consegue colocar também o Poder Judiciário em harmonia com essa tese que nós estamos aprovando aqui hoje de combater o crime organizado. Essa é uma coisa que, se a gente não fizer, a gente vai continuar com uma falha muito grave no combate ao crime organizado. 18 horas. E Karime Leão, para concluir, o presidente Lula ele fez questão de destacar que essa não é apenas uma ação contra o crime organizado, mas também para trazer de volta aquela sensação de segurança e a sensação de paz aqui no país. Antes de chamar o presidente Lula, queria comentar também, Karime, sobre a pesquisa da Futura PEX. Esse momento que Lula faz essa reação generalizada contra o crime organizado é quando o eleitorado ele demonstra nas pesquisas de intenções de votos que segurança pública é o principal tema no qual eles vão definir quem será o próximo presidente, no qual eles acreditam que vai conseguir resolver esse tema segurança pública. Na pesquisa Futura PEX, que foi divulgada nesta segunda-feira, indicou que o presidente Lula ele tem sido o segundo mais votado em relação a poder resolver esse problema de segurança pública, e ele acaba perdendo para o principal concorrente dele para a presidência, que é o Flávio Bolsonaro, que aparece acima dos 30%. Já Lula fica fica com 29% das intenções de voto para poder solucionar esse tema. Mas vamos ouvir agora o que Lula deixou nessas declarações finais dele. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. E
que esse programa está permitindo. Que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima do prédio mais alto desse país, para que a gente possa dizer ao mundo, muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos nele um dia. Muito obrigado, companheiros. 18 horas. Vamos esperar na prática, não é, Kennedson Paes? Obrigada pelas informações. Agora, 7 horas em ponto, vamos conversar pela última vez ao vivo com o repórter André Meirelles na edição de hoje. André, a festa de Nossa Senhora de Fátima já mexe com o trânsito aqui da capital. Conta mais pra gente. Boa noite. Trânsito. É isso mesmo, nessa terça-feira o monitoramento especial para as celebrações em homenagem à Nossa Senhora de Fátima já começou. E a expectativa é de grande movimentação de fiéis, principalmente amanhã, né, que é o dia da padroeira. Então a procissão está prevista para começar às 7 da noite com saída da igreja de São Sebastião e chegada no Santuário de Fátima, na Zona Sul. E o percurso passa pela Avenida Eduardo Ribeiro, Rua 10 de Julho e pelas avenidas Getúlio Vargas e Tarumã. Então, durante ali a passagem do cortejo religioso, o IMU, né, vai realizar interdições temporárias e dinâmicas nas vias do trajeto. Então, a liberação das ruas vai ser feita logo depois da passagem dos fiéis. E os agentes de trânsito vão estar ali em viaturas e motocicletas para acompanhar todo o percurso para garantir a segurança dos pedestres e, claro, organizar o fluxo de veículos. Então, a orientação é que os motoristas evitem as áreas afetadas nos horários da procissão e busquem rotas alternativas para evitar aí congestionamento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Então, só para lembrar, tá? A grande movimentação acontece hoje a partir das 8 horas da noite com a tradicional carreata saindo do Santuário de Fátima na Praça 14 com destino à Igreja de São Sebastião no centro da cidade. O percurso Avenida Tarumã e Álvaro Maia, Rua Duque de Caxias, Afonso Pena, Major Gabriel Leonardo Malcher, Epaminondas e 10 de Julho. Fiquem atentos aos desvios e aos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Manaus agora às 7 horas e 2 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente Lula disse hoje que vai criar o Ministério da Segurança Pública assim que o Senado Federal aprovar a PEC da Segurança Pública. Ele disse que sempre recusou criar o Ministério da Segurança Pública sem a definição do papel do governo federal. Segundo ele, a Constituição de 1988 colocou quase toda a responsabilidade da segurança pública nos governos estaduais. Lula disse que não quer ocupar o espaço dos governadores, nem o espaço da Polícia Estadual, mas destacou que se não houver união de esforços, vai ser mais difícil vencer o crime organizado. A PEC da Segurança Pública desburocratiza, dá maior eficiência e aproxima as polícias. Dá status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública criado em 2018. E o mais importante, prevê a padronização de protocolos, informações e dados estatísticos. São medidas simples, muitas vezes não colocadas em práticas por questões políticas e ideológicas, mas que facilitam as investigações e modernizam as inteligências policiais. Sem elas, fica mais difícil o combate efetivo aos criminosos. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paes. Boa noite, Caribe Leão. Boa noite a todos. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horas-news. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.